epístolas são chamadas de epístolas pastorais. Paulo escreve essa epístola a Timóteo, porque Timóteo está dirigindo uma igreja na cidade de Éfeso. É para essa igreja que Paulo está endereçando essa carta, em particular a Timóteo, que era o pastor e o coordenador daquele setor, daquela área. Paulo tem o desejo de ensinar e instruir o seu filho na fé, Timóteo, que a Bíblia nos fala no capítulo 16 de Atos, que ele era um jovem, desde sua mocidade, ainda menino, ele era instruído por sua mãe Eunice, por sua avó Loide, judias, que eles eram instruídos pela palavra do Deus Todo-Poderoso. Paulo está endereçando esta carta a Timóteo, que está em Éfeso. E se você já leu o capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver o estado e qual era essa igreja que Paulo estava enviando esta carta. A igreja em Éfeso, ela nasce da seguinte maneira. A Bíblia diz que Paulo chega em Éfeso, capítulo 19 de Atos. E quando Paulo chega ali, haviam 12 homens que eram batizados no batismo de João, mas ainda não tinham experiência com o Espírito de Deus. Paulo chega naquela cidade, começa a conversar com aqueles irmãos e pergunta a eles: vós já fostes batizados no Espírito Santo? Aí ele diz: não, nem sabíamos que havia Espírito Santo. Paulo pergunta: qual é então o batismo que vós fostes batizados? Eles falam o batismo de João. Aí Paulo vai instruí-los e diz: olha, o batismo de João era para o arrependimento dos pecados. Porém, você não lembra que João dizia que após ele viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Então Paulo impõe a mão naqueles 12 homens e eles começam a profetizar, falar novas línguas e são cheios do Espírito Santo. Assim inicia o projeto da igreja em Éfeso. É o único lugar do ministério do apóstolo Paulo que ele fica ali cerca de 2 anos. Paulo vê o projeto Éfeso. Ele começa a ensinar. Você sabe que em Éfeso, aquela localidade, todo o comércio de Éfeso, ali havia um grande centro de bruxaria. Ali havia várias pessoas que adoravam a deuses estranhos. Ali havia o templo de Diana, que era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Haja visto que aquele templo, ele havia 120 colunas, e aquelas colunas tinham sido dadas por cada rei daquela região. Era um templo suntuoso. Vendia-se várias pequenas imagens do templo de Diana em todos os lugares. Mas Paulo começa a ensinar ali a palavra. A Bíblia nos informa que Paulo, ele consegue ali uma escola na casa de um homem chamado Tirano. E ali ele pega de 11 da manhã até a tarde. Paulo vai ensinar, porque durante esse período a cidade toda estava parada, e até as 4 da tarde, de 11 da manhã às 4 da tarde, tudo estava parado, e Paulo ali ensinava a palavra, pessoas iam se convertendo, o evangelho ia à frente, a palavra de Deus ia prosperando na cidade de Éfeso, de tal maneira que aquilo correu. E só naquele texto a Bíblia nos diz que Paulo, na cidade de Éfeso, ele operou milagres extraordinários. Como? Havia situações que Paulo não podia ir, então Paulo enviava o seu lenço. Em outras ocasiões Paulo não podia ir, ele levava o seu avental e diz: pode colocar lá. Na hora que colocar, os demônios vão cair por terra, as enfermidades serão curadas, porque há poder naquele
começaram a inventar e quiseram exorcizar os demônios. E disseram: eu te expulso ou te esconjuro? Em nome de Jesus a quem Paulo prega. Você sabe o que o diabo diz para eles? Eu conheço Paulo, eu bem sei quem é Jesus, mas você, quem é? Deu uma surra neles, filhos de Céus, era um sacerdote. Aquela notícia correu em toda a cidade de Éfeso, de maneira que o texto nos diz que os bruxos vinham em praça pública, traziam seus livros de bruxaria, queimavam em praça pública. Muito caro que eles queimaram e renderam-se ali ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Paulo ali se dedicou à palavra de Deus. É essa igreja que Paulo está escrevendo, para essa igreja que ele está escrevendo essa carta. É essa igreja aqui, que lá na frente, no livro do Apocalipse, Jesus vai mandar uma carta para ela. E eu quero te dar uma informação, que isso não levou nem 100 anos, para que essa epístola e a epístola do Apocalipse chegasse lá. Enquanto a epístola que João escreve o Apocalipse, aquela carta da igreja de Éfeso, Jesus disse uma coisa: que aquela igreja era uma igreja dedicada, uma igreja fiel à palavra, uma igreja ortodoxa, mas aquela igreja tinha abandonado o seu primeiro amor. Aleluia. E foi aquela carta que foi mostrado um segredo profundo, porque quando João ele viu Jesus andando no meio de 7 candeeiros. E quando Jesus está andando no meio daqueles 7 candeeiros, a igreja em Éfeso, Jesus dá uma revelação: eu sou aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. E os 7 candeeiros eram representados pelas 7 igrejas da Ásia. Isso significa uma coisa, não sei se você já percebeu, mas ele está andando no nosso meio nessa noite. Você já percebeu isso? Você já pôde sentir a presença dele? Mas ele está andando no nosso meio, porque se ele anda no meio dos 7 candeeiros, significa dizer que Jesus está andando na sua igreja e está observando o seu povo, está olhando o seu coração. Sabe como você chegou aqui? Preste atenção na sua vida, na sua dedicação, no seu movimento, aquilo que você... Jesus está andando na igreja. Traga aí, Espírito Santo de Deus. Traz de canto de flaga, lavando terraço, de ramanaga, de campo. É para lá que essa carta está sendo escrita. Paulo vai dar algumas instruções a Timóteo. E lendo e estudando essa epístola, a gente percebe que desde o princípio da fundação da igreja em Éfeso, Paulo sempre teve o cuidado de instruí-los na palavra. Que o segredo de vitória, que o segredo da prosperidade de uma obra, o segredo da prosperidade de um homem de Deus, a direção, tudo é pela palavra. A partir do verso 11 aqui, Paulo diz: olha, se dedica, ensina, ministra aquilo que você aprendeu desde criança, Timóteo. Você lembra que sua mãe, Eunice, ela te ensinava a lei de Deus. Timóteo era filho de judia, mas era filho de pai grego. Por parte do pai, ele não tinha um ensinamento, porque as escrituras não nos informam se o seu pai tinha se convertido
o judaísmo ou ao cristianismo. Porém, a sua mãe era devota. Ela era uma mulher dedicada à palavra do Deus Todo-Poderoso. E ela ensinou a palavra ao seu filho. Ela ensinou as escrituras àquele menino. E eu penso que ela deve ter ensinado o que estava lá em Deuteronômio, que devia atar no braço da criança, colocar nos umbrais das portas, colocar na sua testa, aonde ele fosse, ele tinha que refletir na palavra, olhar para a palavra, pensar na palavra, porque a palavra de Deus é a única coisa que pode mudar a vida de um ser humano. O poder da palavra do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Timóteo, leia a palavra. Guarda a palavra do teu coração. Aleluia. Eu fico pensando uma coisa. A igreja dos nossos dias tem havido muitos erros doutrinários. Quando ligamos a televisão para assistir os teleevangelistas, a única coisa que se vê é um evangelho totalmente distorcido e diferente do que a Bíblia diz. Aí as pessoas ultimamente têm feito chacota com o povo de Deus. As pessoas ultimamente têm feito graça, palhaçada com as coisas de Deus. Parece até que o diabo está vencendo e prosperando, porque o que se é pregado é totalmente diferente. Eita glória. Mas eu acredito numa coisa, irmão. Ainda tem crente que se dedica à palavra. Ainda tem crente que se dedica ao aprendimento, à palavra de Deus, absorver a verdadeira e não come. O crente, quando ele come a verdadeira palavra, ele não aceita qualquer porcaria lá, não. Quando o crente come as escrituras, o evangelho verdadeiro, genuíno, ele não aceita as porcarias do diabo, ele não aceita esse evangelho que é pregado aí, não. Ele sabe que a palavra de Deus, ela é poderosa para libertar o mais vil pecador. Eu quero citar para você um exemplo. Eu quero lhe citar um exemplo. 4 jovens que são levados para a terra dos caldeus. Se você ler o livro de Daniel, você vai perceber uma coisa. Daniel, Ananias, Azarias e Misael, eles são levados para a Babilônia. Eles são levados para o cativeiro. O rei Nabucodonosor escolhe aqueles 4 jovens, porque na mente de Nabucodonosor existia uma sabedoria. E tudo que Nabucodonosor tinha, Deus havia dado a ele. Ele não chegou naquela posição porque ele quis, porque ele era poderoso, mas ele só chegou ali porque a mão de Deus tinha permitido que ele estivesse naquela posição. Se você iniciar lendo o livro de Daniel, você vai perceber que Daniel diz que quando Nabucodonosor invade Jerusalém, invade Judá, eles entram no templo, destrói o templo e levam os utensílios do templo. Por que Daniel deixa isso registrar? Porque o templo naquela época era a coisa mais própria e a coisa mais próspera para o povo judeu. Eles pensavam que Deus nunca destruiria a cidade porque o templo estava de pé. Mas quando eles entrarem e destruírem a cidade, eles roubam os utensílios do templo. aqueles jovens são levados para a Babilônia. E quando aqueles jovens são levados,
eles vão passar agora por uma escola do período de 3 anos, dentro de Babilônia, para serem instruídos na língua dos caldeus, na cultura dos caldeus. E você percebe uma coisa, que logo que eles chegam, é mudado os seus nomes. Para Belsazar, Sadraque, Mesaque, Abednego, deuses pagãos babilônios. Muda-se os seus nomes, muda-se a sua cultura. Eles são ensinados em algo totalmente diferente do que viviam. Mas você vê que o texto nos diz que Daniel propõe no seu coração em não se contaminar com aquelas iguarias que estavam em Babilônia. Aí eu fico pensando uma coisa, irmão, olha, tiraram o nome deles, tiraram ele do meio de sua família, tiraram eles do templo do seu Deus, tiraram eles da sua religião, mas não tiraram a palavra de Deus do coração daqueles homens. Tiraram tudo, mas não tiraram a palavra do Deus Todo-Poderoso que estava dentro deles. Aqueles 4 jovens fizeram um grande rebuliço no reino de Babilônia. Eles mudaram leis, mudaram decretos, mudaram a forma de pensamento dos homens. Por quê? Porque eles estavam imbuídos, eles estavam unidos, eles estavam com a palavra de Deus dentro dele. E quando o crente tem dentro de si a palavra, nada pode tirá-lo da presença de Deus. Por isso, uma preocupação do apóstolo Paulo em dizer a Timóteo: o dom que Deus te deu, Timóteo, foi a palavra. Foi a palavra de Deus. Tudo, irmão, tudo que movimenta uma igreja precisa ser baseado na palavra. Precisa estar fundamentado na palavra. E é preocupante. Esses dias me mandaram uma mensagem que estava correndo nas redes sociais, de uma visão, e porventura eu acredito que você tenha visto isso, de um pastor. Ele tem uma visão de acontecimentos que estão ocorrendo no Brasil. O estado da igreja, o estado de alguns pastores, e é notório isso. É notório que a nação brasileira só está passando por tudo que está passando. Eu penso que é por causa da igreja, e não me tenha por mal. Aquele pastor vai falando o estado dos cantores do Brasil, o estado de pastores do Brasil. Aí no final ele diz que não é hora mais da igreja brasileira estudar a palavra. Ela tem que praticar. Aí eu fiquei pensando comigo, se todos os avivamentos que ocorreram na história da humanidade, se todas as coisas que ocorreram foi por intermédio da palavra de Deus, e se o Brasil está com o evangelho totalmente sincrético e diferente do que a Bíblia diz, como é que nós vamos parar de ensinar a verdade? Então para mim não serve, porque Paulo está nos instruindo. E quando Deus fala com Josué, ele diz: Josué, medita de dia e de noite na palavra, medita de dia e de noite, medita de dia e de noite, medita de dia e de noite, acorda com a palavra, fale com a palavra, vai dormir com a palavra, acorda, porque a palavra é o que faz prosperar o homem. Revela aí, papai. A obra é Jesus disse aos seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Jesus disse: vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiseres
precisamos nos voltar para a palavra. Meu Deus! A igreja precisa se dedicar à palavra. Recebe aí, crente. Meu Deus, é Essa forte. palavra pode mudar a vida do pecador. Aleluia. Essa palavra pode transformar a vida de um mais de um homem. Meu Deus, nada mais. Jesus chega Eita, na cidade de Samaria, mistério do céu. em Sicar. E a Bíblia nos diz que quando Jesus chega em Sicar, ele vai para o poço de Jacó. Aleluia. E Jesus chega naquela localidade, eu acho interessante isso. Ele chega no meio-dia e o sol estava escaldante. E você sabe que o sol na Palestina ao meio-dia é 50 graus na sombra. E quando Jesus chega ali, ele diz aos seus discípulos que vão comprar alimento na cidade. Aí de repente vem uma mulher, uma pecadora, uma mulher pecadora. E aquela mulher vem apanhar água, e ela vem exatamente ao meio-dia, um horário que nenhuma mulher vem buscar água. Naquela localidade as mulheres buscavam água às 5 da manhã. Quando o sol ainda não estava forte. Aquela mulher vai buscar água ao meio-dia porque ela sabia que não haveria ninguém ali que fosse criticá-la, que fosse humilhá-la, que fosse lançar em seu rosto os seus pecados. Mas ela nem sabia que naquele dia ela teria um encontro com Deus Todo-Poderoso. Então você nem sabe, você veio aqui nessa noite pensando o que deverá acontecer naquele culto, o que é que vai acontecer. Você nem percebeu. Deus veio aqui nessa noite para falar ao teu coração. Eu acho bonita que Jesus chegou primeiro. Aleluia. Você percebeu? Jesus é que chega primeiro. Não foi você que foi atrás dele, não. Sabia disso? Não foi eu que fui bonitinho de paletó e gravata atrás dele, não. Eu estava lá pedindo, fumando maconha, cheirando cocaína, envolvido com tráfico. E ele foi atrás de mim me buscar. Ela chega lá nos seus pecados. E quando ela chega, ela vê aquele homem sentado ali. Eu penso que ela não tem muita ideia, porque logo ela percebe que ele era um judeu, devido às suas vestimentas. Aí ela começa a arrancar a sua pequena vasilhinha de couro com o seu vaso, para poder tirar a água dali. Aquele poço havia sido cavado pelo próprio Jacó. Aquele poço até hoje existe naquela localidade. Então aquela mulher, ela vai começar a tirar água. Eu penso que antes dela lançar aquele primeiro objeto de couro que ela tirava ali a água, Jesus dá a primeira palavra: mulher, dai de beber. Sabe por quê? Quem abre o diálogo conosco é o próprio Deus. Foi Ele que foi atrás de mim e de você. Foi Ele que abriu o diálogo. Não foi você que veio, não. Ele foi atrás de você. E Ele tentou, Ele buscou, Ele falou para salvar a sua alma. Aí ela olha para Ele e diz: como tu, sendo judeu, pede para mim, que sou mulher samaritana, dai-me de beber. Tu não sabe que os judeus e os samaritanos não conversam? Aí Jesus, com amor no coração e sabendo dos pecados dela, ele disse: ô mulher, se tu soubesse quem é que te pede, você pediria
e Ele te daria, porque quem dá é Deus. É Deus é que dá, é Deus é que dá, é Ele que é poderoso para nos dar. Ele sabe o que a gente precisa, Ele sabe o que nós necessitamos, Ele sabe do mais profundo da nossa alma, e Ele é um Deus bondoso e que quer dar aquilo que nós precisamos. Aí ela diz: mas quem é você? Você, porventura, é maior do que nosso pai Jacó, que cavou esse poço? Aí Jesus disse para aquela mulher: mulher, esse poço o Jacó cavou realmente, mas quem bebe dessa água, todos os dias tem que vir aqui buscar. Todos os dias tem sede. Todos os dias eu quero que você veja uma coisa. Se aquela era uma fonte cavada pelo homem, do lado dela estava uma fonte não cavada pelo homem. Estava uma fonte eterna, poderosa. Por quê? Porque se a Bíblia diz que Jesus, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada foi feito. E veio, eu penso que ele é a fonte da criação de todas as coisas. Então uma fonte do lado de outra. E você escolhe a fonte que quer beber. Se é a fonte que o homem deu, ou se é a fonte que Deus dá. Essa fonte aí o Jacó cavou. Mas se tu beber da água que eu te der, dentro do seu interior, mulher, vai começar a fluir rio de água viva, a jorrar para a vida eterna. Você não vai mais precisar de vir buscar água aqui. Mulher, eu sei que o seu problema não é água. Você tem ansiedade dentro de você, depressões dentro de você. Você precisa estar buscando em homens aquilo que para saciar a sua alma, a sua vida. Mas eu quero te dar algo muito mais profundo do que isso. Eu quero te dar a minha palavra. Mas quando Jesus fala de eternidade, acende uma luz na mente daquela mulher. E ela começa a dizer: agora o senhor sabe que há uma desavença entre nós, porque os judeus dizem que deve se adorar em Jerusalém, mas os samaritanos adoram no Monte Gerizim. Porque Moisés antigamente disse que era para adorar no Monte Gerizim. Aí Jesus disse àquela mulher: mulher, a questão não é isso. A questão não é a localidade. Não é onde você está. Porque os verdadeiros adoradores, e é esse que o Pai procura, são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Sabe o que é, irmão? Não é isso aqui, não é essa localidade, é aqui dentro que a gente faz o culto, é dentro de nós que fazemos o culto, é dentro de nós que oferecemos o holocausto, é aqui no fogo de Deus, queima, manifesta que Ele é Deus na nossa vida. Aí quando aquela mulher começa a ouvir aquelas verdades, ela diz a Jesus: me dá dessa água. Aí Jesus diz: sim, eu te dou, mas vai e busca o seu marido. Irmão, João chama Jesus de logos, de verbo, de palavra de vida. E se era Jesus que estava falando ali com aquela mulher, eu penso que a própria palavra estava sendo ministrada no coração daquela mulher. Quando Jesus diz: vai buscar o seu marido, a palavra de Deus entrou, porque Deus conhece o profundo do coração do homem. Jesus só falou em marido porque sabia que ela não tinha. Mas quando a palavra de Deus entra dentro da mulher, ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus disse: olha, irmão, isso é interessante. Se a palavra de Deus ela não produzir a verdade no coração do crente, não é a palavra que ele está ouvindo. Se a palavra do Todo-Poderoso não partir, não entrar e não produzir verdade na vida do crente, isso não é a palavra. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é a palavra. Porque quando a palavra
disse, eu não tenho. Mas você não já teve vários? Mas eu não tenho. Jesus disse, agora você disse a verdade. Porque você teve 5. E nenhum deles era teu. E o que você até agora também não é. A palavra de Deus entrou dentro do coração daquela mulher. E ela foi mudada, ela foi transformada pelo poder da palavra. Quando a palavra de Deus entrou no coração da mulher, quando a palavra impactou a alma daquela mulher, você percebe o texto em ato contínuo, que ela deixa o câmbaro ali e vai para a cidade e começa a pregar o evangelho. Enquanto muitos viam ali uma mulher prostituta, uma ladrona de marido, Jesus viu uma missionária, uma pregadora da palavra, alguém que seria uma ferramenta na palma da mão de Deus. Ela foi e ganhou toda a cidade para Jesus, porque foi impactada pela palavra. É só a palavra que pode mudar o mundo. É só a palavra que pode mudar o coração do ser humano. Por isso há uma preocupação do apóstolo Paulo em dizer a Timóteo: Timóteo, Deus te deu um dom, e este dom está revestido em ministrar a palavra de Deus. E eu sei que tem gente aqui que tem dom. Eu sei que há pessoas aqui que têm dons da parte de Deus. Mas eu quero dizer para você que nenhum desses dons ele pode continuar, ele pode prosseguir se ele não for baseado na palavra do Deus Todo-Poderoso. Você pode profetizar, mas profetize pela palavra. Você pode ter visões, Deus dá visão a crente, mas tem que ser baseado na palavra. Você pode ter revelação de Deus, eu creio em revelação, mas tem que ser baseado na palavra. Você tem dom de Deus na sua vida. Eu ministro nessa noite pela palavra de Deus. Há muito tempo Deus não te usa mais. O Espírito de Deus não fala nessa noite, em nome de Jesus. A palavra de Deus está dizendo para você: Deus vai te usar de novo. Deus vai te usar de novo. Deus vai te usar de novo. Deus vai usar você. É forte, meu Deus, a obra é tua, Pai. Fala aí, meu Deus. Eita, Deus me chama. Dedica-se à palavra. É desse jeito, Pai. Todos nós temos um dom de Deus. Todos nós somos convencidos pela palavra de Deus. Eu tenho visto isso, irmão. Deus tem colocado um propósito no meu coração. Todas as quartas-feiras eu tenho ido para uma casa de recuperação da nossa igreja, no Ministério Assembleia de Deus de Brasília. Lá tem muitos homens que estão há 30, 20 anos envolvidos com tráfico, preso no crack, preso em bebida, preso em drogas. Mas eu tenho ministrado já tem um tempo a palavra de Deus àqueles homens. Eu tenho visto que cada vez que a gente ministra a palavra, que a gente fala da palavra, aqueles homens estão sendo mudados, estão sendo transformados, estão sendo renovados, e eles começam a me dizer: pastor, eu lembro desde a primeira vez que você pregou a palavra aqui, ela tem entrado no meu coração, entrado. Eu vejo que eu sou um pecador e eu preciso de Deus, preciso de sua palavra. Só a palavra que pode mudar a vida do homem pecador. Precisamos nos voltar à palavra. E esse é um dom que Deus deu a mim e a você. Eu creio, Jesus, eu não posso. Aí você pode dizer para mim: mas pastor, eu não sei o que é hermenêutica, eu não sei o que é homilética, eu não sei o que é exegese, eu não entendo de teologia, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Mas eu quero te dizer que você tem uma coisa: se você aceitou realmente Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito de Deus, ele vem morar
dentro de você, e Ele é o professor por excelência. Ele pode ensinar a palavra, Ele pode revelar a palavra, Ele pode te instruir na palavra. E ainda que você não entenda nada do que eu falei, você sabe tudo o que é necessário para levar um pecador aos pés de Jesus. Você já ouviu a história de um jovem novo convertido que era semi-analfabeto? Ele era novo convertido e semi-analfabeto. E o seu professor era ateu, mas um homem muito estudado. E o professor chegou para aquele rapaz e disse: quer dizer que agora você fala com Deus? Ele disse: sim, Deus fala comigo. Você vê Deus? Você fala? Sim, eu falo com Deus. Ele disse: então me apresenta o teu Deus. Eu quero ver Ele. Eu quero conversar com Ele como você conversa. Ele disse: então amanhã o senhor vai na minha casa meio-dia. Ele disse: sim, vou lá conhecer o teu Deus. Este jovem morava no Nordeste. E você sabe que no Nordeste o sol, ao meio-dia, irmão, é castigante. E aquele rapaz não dormiu de noite, pensando: Jesus, o que é que eu vou falar para aquele homem? O senhor não sabe que eu não tenho conhecimento, o que é que eu vou falar para aquele homem? Meu Deus, glórias! Aquele rapaz podia não ter muito conhecimento, mas ele tinha uma sabedoria que só o Espírito de Deus pode dar. No dia seguinte, meio-dia, o professor bate na porta e chega lá e diz: eu vim aqui ver o seu Deus. Aquele jovem pega o professor e leva lá para o quintal da casa dele e diz: professor, olha para cima. Olha lá para cima, olha diretamente para o sol. Ele disse: olhar para o sol, meio-dia, você está louco? Ninguém pode olhar ao sol, para o sol ao meio-dia. Ele disse: mas professor, o senhor não consegue olhar para uma criatura que o meu Deus criou. Como é que você quer apertar a mão do Criador? O meu Deus é todo poderoso, criou todas as coisas, Ele é Deus. Você tem que pode levar uma pessoa aos pés de Jesus. Aquele homem, ele teve que se render e saber que Deus é soberano, é poderoso. Você tem tudo que pode levar um pecador aos pés de Jesus Cristo. Paulo encerra dizendo: dedica-te plenamente, o verso 15, ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Meu Deus, aleluia, Jesus. Timóteo, se tu se dedicar à palavra, se tu se dedicar àquilo que Deus colocou sobre você, o dom de Deus que está em você, você vai ter progresso na sua vida. Você vai ter progresso na sua vida. E quando Paulo fala a palavra progresso aqui, a palavra progresso é a mesma palavra que Paulo usa em Filipenses, capítulo 1, o verso 12. Quando Paulo escreve à igreja em Filipos dizendo: quero que saibais que todas as coisas que me aconteceram antes têm contribuído para o progresso do Evangelho. É a mesma palavra que Paulo usou lá. E a palavra progresso no grego é interessante. A palavra progresso no grego é prócope, que significa progresso, avanço. Essa palavra era usada pelos romanos quando estavam pavimentando estradas, pavimentando ruas, quando eles estavam em progresso no seu reinado. Roma, quando elas estavam fundando cidades, arrumando estradas,
eles diziam: nós estamos em avanço, em progresso. Mas a raiz da palavra prócope é procoto. E o que é que quer dizer isso, pastor? A expressão procoto no grego significa esticar pelo martelar. Ah, você não entendeu. A figura que Paulo está utilizando aqui é a figura de um ferreiro trabalhando numa ferramenta bruta. Você sabia, por exemplo, como um ferreiro fabrica uma espada? Ele pega aquele metal bruto, mete ele dentro do fogo e deixa aquele metal lá esquentando. Quando ele fica vermelho, incandescendo em prazo, ele tira, bota em cima de um lugar e começa a bater nele, começa a bater nele. Isso é progresso, começa a bater nele. Aí depois, quando bateu nele, joga na água. Aí olha para aquela fé, não está boa ainda. O progresso ainda não está completo. Mete no fogo de novo, mete no fogo. Aí tira de lá, está quente, bate mais. É assim que o crente vai descendo na presença de Deus. Você é uma espada na mão de Deus, uma ferramenta. É desse jeito que Deus trabalha. Mete no fogo, mete na água. Às vezes a gente apanha, mas Deus está fazendo nos crescer em sua palavra. Se nós tivermos. Não despreze o que Deus está falando com você aqui nessa noite. O Salmo 119 diz: como é que um jovem pode guardar o seu caminho? Como é que um jovem ele pode prosperar no seu caminho? Glória a Deus. Guardando a palavra de Deus no seu coração. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus é que pode mudar a nossa vida. A palavra de Deus, ela dá sabedoria aos simples. Ei, irmão. Aí você me perguntaria: pastor, como é que você sabe dessas coisas tudo? Desde o dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu tenho comido isso aqui. Eu tenho me dedicado ao estudo da palavra. E eu tenho sede de cada dia mais aprender de Deus e da sua palavra. Quando eu estava envolvido com as drogas, irmão, antes de eu chegar a Jesus, Deus começou a trabalhar dessa maneira no meu coração. Às vezes, quando eu usava droga, me dava uma vontade muito grande. Eu pensava que era loucura de ler a Bíblia. E quando eu ouvi esse barulhinho aqui, ó, a minha boca enchia de água. Eu não sabia o que era aquilo. Era a sede da palavra. Era o volume da palavra. E foi essa palavra que tem mudado a minha história, a minha vida. Essa palavra tem mudado a minha vida. E o recado de Deus, se Deus estivesse falando aqui para você e para mim nessa noite, Ele dizia: igreja minha, eu quero levantar vocês, mas eu estou dando para vocês um dom, porque esse texto não foi escolhido à toa para cá. Esse texto não foi escolhido à toa. Deus está liberando o dom da palavra para pessoas aqui nesse lugar. Escute o que eu estou falando, irmão. Deus está liberando nessa noite dons, e o dom que Deus está liberando é o dom da palavra. Tem gente que vai pregar a palavra, tem gente que vai ser um instrumento poderoso, uma ferramenta poderosa na palma da mão de Deus. Quando você abrir a sua boca, as multidões virão aos pés de Cristo, porque Deus está te dando o dom da palavra. Você vai pregar a palavra, você vai instruir na palavra, você vai
por isso que Deus deu esta palavra nessa noite. Diz que no Brasil, o IBGE diz que já passa de 50 milhões de evangélicos. E eu fico pensando, irmão, se realmente a nossa nação ela tivesse 50 milhões de homens e mulheres instruídos por essa palavra, nós não estávamos como estamos. É verdade. O dinheiro da nossa nação está sendo enviado para fora. O dinheiro para a melhoria da escola dos nossos filhos tem sido roubado. Cada dia que passa, irmão, a gente vê roubos e roubos e parece que não tem mais fim. A corrupção está em todos os lugares. Você chega no hospital, tem dipirona, irmão. Você chega no hospital, você atende, não tem gás. As pessoas, a saúde brasileira está doente. O juiz, agora há pouco tempo, que estava julgando as questões de Henrique Batista, você percebeu? Estava roubando ele. Tudo uma corrupção, sabe por quê? Porque a igreja brasileira não está se voltando para a palavra. Mas por que Deus está falando isso aqui para mim e para você? Porque isso quer dizer para mim e para você, se vocês se voltarem para a palavra, se a minha igreja começar a pregar a palavra, eu vou mudar, eu vou transformar, eu vou usar você, eu vou usar a sua vida, eu vou usar a sua boca. Você vai ser um instrumento da palavra de Deus. Essa palavra pode mudar a vida do homem. Essa palavra pode transformar a vida do homem. A palavra de Deus falou ao seu coração nessa noite. Será que tem gente nessa noite que quer ser um instrumento de Deus? Será que tem gente aqui nessa noite que quer despertar o dom que Deus colocou dentro de você? Se tem alguém nessa noite que tem o desejo de ser uma ferramenta na mão de Deus, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Irmão, Deus não dá uma mensagem. Deus não dá uma palavra a uma igreja toda. Se Deus deu a palavra a você, e Ele quer que você desperte o dom que há em você. Deixa lá, aleluia. Meu Deus, é forte. Se porventura você se afastou de Deus, você deixou aquilo que Deus te deu outrora. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus quer renovar a aliança e a palavra na sua vida. Deus quer renovar a aliança com você. Usa, meu Deus. Essa palavra é poderosa.
Passou uma crente cheia do Espírito de Deus. Que coisa boa é crente cheio do Espírito de Deus. Aquela mulher passou por mim. Ela parou uns 10 metros ou mais. Ela apontou o dedo bem de longe. E ela disse: Jesus te ama! Me perdoe fazer você ouvir isso, mas eu estava com baseado na mão. Quando eu ia colocar e dar a segunda ou terceira tragada, que ela falou: Jesus te ama, eu senti um impacto no meu peito. Eu disse: Jesus me ama, eu estou fazendo isso aqui. Eu estava com meu irmão do meu lado. E o meu irmão disse: o que é que essa mulher falou? É louca. Ele não ouviu, mas eu ouvi que Jesus me amava. Eu disse: ela falou que Jesus me ama. Um tempo depois, eu estava aceitando a Ele na igreja como Senhor e Salvador. E essa mulher foi uma das que ajudou o meu processo de libertação. Ela deu uma palavra. Eu quero dizer para você que você é pastor de Jesus, ou você que não ainda ouviu isso, eu quero dizer para você: Jesus te ama. Jesus entregou a vida dele por você na cruz do Calvário. Jesus apanhou, levou chicotada, aquela coroa de espinho, porque Ele te ama. Ele te colocou no seu lugar. Aquela cruz era para mim e para você, mas Ele morreu em nosso lugar. Alguém, irmão? Jesus morreu lá para mim ter vida boa, para mim andar de carro importado, para mim ser rico, milionário. Não foi isso. Ele morreu para mim não ir para o inferno, para mim não ir para o inferno, para os demônios não tomarem conta de minha alma. Ele morreu para pagar o preço do meu pecado. E se você entendeu isso nessa noite, eu quero orar por você. Os irmãos que estão aqui na frente, Jesus está liberando dons nesta noite. Deus está liberando dons à sua igreja. Tem gente que vai ser uma ferramenta poderosa na palma da mão de Deus. Ai, meu Deus, tem gente aqui que vai ser tão poderosamente usado por Deus. Quando você colocar o seu pé naquele lugar, tem gente que vai se virar contra você, tem gente que vai te odiar porque está cheio de demônio, mas Deus vai te usar para libertar desse lugar. Ele está liberando nova palavra nessa noite. Espírito de Deus. Oh,
aquele que se afastou dos teus caminhos, aquele, ó Deus, que fechou, ó Deus, a tua presença por causa de outras coisas. Essa noite, Senhor, eu te peço, coloca um gancho na boca dele, traz ele de volta. Meu Senhor, não deixe essa alma perecer e ir para o inferno, mas arranca da palma da mão do adversário. Espírito de Deus, abençoa o teu povo, abençoa os teus servos, abençoa essa igreja, continua abençoando, prosperando, e que a tua palavra fique gravada no coração daqueles que ouviram